Numa campanha eleitoral, todos os movimentos dos candidatos, em qualquer nível, vereador, deputado estadual, federal, senador, governador, prefeito, enfim, em qualquer nível, sempre há uma avaliação de cada ato, de cada visita. E me imagina, então, numa eleição presidencial, o nível de cuidado, estratégia, ganhos, benefícios e perdas. E se nós observarmos por esse ponto de vista, fica difícil entender a justificativa ou a razoabilidade do Lula, o Nine Fingers, ter ido visitar o complexo de favelas, um lugar onde a polícia não pode entrar por proibição do STF, um lugar onde só se entra convidado, e é notório que o Lula não foi com os seus seguranças da Polícia Federal para lá, porque eles não são aceitos pela comunidade, então vocês imaginam a situação que se criou. Afinal de contas, por que o Lula foi para a favela? Por que o Lula foi nessa reunião que trouxe tanto desgaste e desmascarou ele ainda mais? Ainda que toda a mídia tenha tido a preocupação de defendê-lo, dizendo que aquela sigla não quer dizer cupincha, e que não é a mesma sigla que está nos armamentos, e também não é a mesma sigla que está numa foto de procurado. Enfim, a mídia tenta de todas as formas desvirtuar e viver de uma narrativa, mas esse é o papel da mídia. A mídia tem lado no Brasil, isso ficou muito claro. Mas, olhando do ponto de vista, então, realmente do que aconteceu, o que levou o Lula lá? Qual o ganho político que ele teve em visitar o local? Nenhum. Lá todos já são votos do Lula, ou, teoricamente, lá se vota no Lula ou se vai para o caixão. Lá não tem muita opção. Lá quem determina a votação é o chefe do tráfico, tanto assim que há denúncias não desmentidas de que em sessões eleitorais há uma vigilância de alguém do comando de cada facção vigiando a sessão para ver em quem as pessoas estão votando. Então, observem que o Lula não teve nenhum benefício na comunidade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, aqui fora, pegou mal para caramba. Muitos isentões que eu conheço simplesmente agora dizem, poxa vida, agora ele resolveu assumir. Até porque ele não deve ter ido falar lá dizendo que ele vai desarmar também os bandidos. Pode ter ido dizer para os chefes do tráfico, olha, vocês estão vendo que o recado eu dei, vou desarmar os cidadãos honestos para que o trabalho de vocês fique mais fácil, se eu vencer. Mas esse se é cada vez mais uma ideia distante, porque o PT hoje já trabalha claramente com a noção de que perdeu a eleição, de que o Bolsonaro será reeleito no dia 30 de outubro. E aí, mais do que nunca, essa reunião lá no complexo, ela se reveste de um fator novo. Lula aposta, como a esquerda, que o Bolsonaro sendo vencedor, nas semanas seguintes deve acontecer um levante popular. A ideia deles é que, com a vitória do Bolsonaro, a reeleição do Bolsonaro, os movimentos devem partir para uma ação agressiva de invasão de terras, e também uma ação urbana agressiva contra os cidadãos. Isso é uma decisão da ala mais criminosa da esquerda. Inclusive, há serviços de informação acompanhando a movimentação nas nossas fronteiras, através da infiltração de guerrilheiros. A coisa é muito mais séria do que as pessoas podem estar imaginando. Portanto, o que o Lula foi fazer lá na favela foi se reunir com os chefes do tráfico num lugar onde só ele pode entrar, onde, por ordem do STF, a polícia não pode agir, onde apenas os convidados são aceitos. E Lula foi o convidado especial. Então, ele foi lá para definir uma estratégia. Basta observar quem estava com ele. A banda mais podre, pérfida e mais ligada a esse submundo que está no entorno do Lula. Portanto,
A visita de ontem deve ser ontem, dia 12, a visita do dia 12, deve ser vista como um reconhecimento da derrota e uma tentativa de organização daquilo que deve ser o clima de instabilidade social que a esquerda tentará criar logo após a confirmação da reeleição de Bolsonaro. Esse é um quadro muito tranquilo. Eles não vão aceitar pacificamente a reeleição do Bolsonaro, como todos os indicativos apontam, por uma diferença aí de 2, 3 até 4 pontos. Portanto, que fique bem claro que ontem o Lula foi lá na favela para negociar com os chefes do tráfico um tipo de ação pós-derrota. Da mesma forma como ele já negociou isso com o MST, que já deu alguns lampejos e que promete que, uma vez o Lula eleito, que é uma impossibilidade matemática diante da realidade nacional, o MST fará várias ações de invasão de terras, de distúrbios e de destruição no campo. E volto a dizer, segundo fontes dos serviços de segurança, há um acompanhamento das regiões de fronteira. E não é só na fronteira norte, também lá para a região sul, há indícios de movimentações suspeitas de sujeitos teoricamente ligados a grupos guerrilheiros, principalmente via Argentina e algumas regiões do Paraguai. Portanto, o que nós estamos vendo é a esquerda se preparando para criar o caos pós-eleição. Perde nas urnas e tenta gerar o caos em nível nacional, contando para isso, inclusive, com o respaldo da mídia lá do exterior. Observem como esse circo todo está montado, não é teoria da conspiração, são informações construídas a partir de muitas conversas, de muita troca de mensagens com pessoas envolvidas, não só na campanha do Nine Fingers, que admitem, essas pessoas admitem claramente que eles consideram perdida a batalha, e, portanto, eles precisam criar uma instabilidade, quem sabe até um pouquinho antes, mas esse é o quadro que nós temos. Então, nós temos que ter a seguinte atenção: reforçar a nossa luta no corpo a corpo, buscar cada vez mais votos para ampliar a diferença. Outra questão importantíssima: depois da eleição, será necessário criar uma mobilização nacional para garantir a tranquilidade social. A mídia do exterior está toda ela pronta para atacar, continuar atacando o Brasil, o Bolsonaro e os brasileiros. Portanto, nós temos um período de definição praticamente certa, né? Todas as pesquisas já apontam a retomada da liderança por conta do Bolsonaro. Então, o que nós estamos vendo agora são os preparativos para o pós-eleição. Portanto, vamos lembrar bem e atentamente esse detalhe. O que o Lula foi fazer lá foi prestar contas e acertar uma estratégia de atuação. É assustador? Não. É apenas um estágio a mais, porque o Lula e a esquerda sabem que a derrota deles em 30 de outubro vai alijá-los do processo político nacional por um período mínimo de 20 anos. Por isso o desespero. E agora que a eleição saiu das mãos deles, eles tinham a chance de vencer por magias, algoritmos, sabe-se lá como, no primeiro turno. Então, por isso que, para eles, não ter resolvido a fatura no primeiro turno foi a grande derrota. Vamos prestar atenção no desdobramento e nos próximos passos que prometem revelar muitas estratégias ocultas dessa visita. Mas, volto a dizer, ela foi uma estratégia de organização pós-eleição e aqui, para o consumo das pessoas, ela foi um verdadeiro tapa na cara, um tiro no pé, redundando em perda de votos dos isentões, daqueles que achavam que não, o Lula não tem esse comprometimento com o crime organizado. Tá bom. Então, fica a dica aí para você aprofundar e cada vez mais ter essa atuação política centrada na clareza do que verdadeiramente está em jogo. A esquerda
perde a eleição, perde com certeza a eleição, mas ela tentará criar uma situação de instabilidade social no pós-eleição. Talvez sonhando em criar no Brasil uma situação parecida com aquela que foi vivida pelo Macri na Argentina, ou quem sabe com o Guillermo lá no Equador. É preciso entender esses dois movimentos aí para a gente conseguir compreender como a esquerda, assumindo a derrota já antecipadamente, se prepara para semear e disseminar o caos, o terror e o medo. Mais do que nunca, as Forças Armadas serão necessárias, mais do que nunca, as polícias militares e as polícias civis serão fundamentais, e cada um de nós também. Fiquemos todos com a proteção de Deus, e antes de encerrar, claro, eu tenho que lembrar a você da importância que tem que você, na medida do possível, contribua com o nosso Pix. Precisamos muito do seu auxílio e da sua participação. Sem a sua participação, nós não temos como manter o trabalho aqui do canal. Portanto, fique de olho, ajude-nos sempre que possível e reparte e comparta o nosso conteúdo em suas redes sociais. Até a próxima. Fiquemos todos com Deus e a gente vai se protegendo, porque a vitória depende da mobilização de cada um, porque do lado de lá o desespero tomou conta. Um abraço.